Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Videoaula esta destinada principalmente àqueles alunos e alunas que estão matriculados na terceira série do ensino médio. E hoje nós iremos tratar a respeito dos movimentos ambientalistas. Mas antes de começar a tecer algumas considerações a respeito deste assunto, eu tenho algumas recomendações para você. Anote, organize a sua produção com anotações, é material de estudo para você, a respeito de tudo aquilo que você aprender ao longo desta videoaula. Da mesma forma que você também pode estar organizando as suas curiosidades, as suas dúvidas, os seus questionamentos a respeito do assunto para poder interagir em suas aulas de sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e agora a sua atenção, porque eu vou começar a explicar esse conteúdo para você. Primeiramente, eu quero mostrar uma imagem. Visualizem essa imagem, né, que é uma imagem que, aliás, ela retrata duas situações. Do lado esquerdo, nós podemos perceber, aliás, a imagem ela está baseada na centralidade de uma árvore. E com base na condição dessa árvore, dois cenários completamente distintos, ou seja, antagônicos, eles estão sendo retratados. De um lado da árvore, nós temos o verde, a vida, uma grama bonita, a imagem de uma cidade ao fundo, um céu azulado, enfim, um meio ambiente, digamos assim, saudável e equilibrado, salutar para nós, enquanto pessoas, podermos viver. Mas, em compensação, o outro lado, como eu disse há pouco, ele retrata uma situação diferente. Já temos uma parte da árvore sem folhas, sem vida. Temos um chão completamente seco. Temos um céu nublado, o que acaba mostrando, digamos assim, que não é um meio ambiente salutar para se viver. Trazendo agora a imagem para a minha pessoa, o que é o que eu quero que vocês reflitam nesse primeiro momento? Primeira coisa, meio ambiente hoje é uma preocupação. Existem várias ações, não somente no nosso país, mas em diversos lugares do mundo, ações que estão voltadas ao meio ambiente. Principalmente no que diz respeito à atuação desses movimentos sociais que acabam levantando a causa ambiental como sendo a sua bandeira de luta. É o seu foco de atuação. Agora, por que que o meio ambiente ele passou a ser uma preocupação? Por que que é um tema recorrente, um tema muito atual na nossa conjuntura? Primeiramente, durante muito tempo acreditou-se que o meio ambiente, com todos os seus recursos naturais, fosse uma fonte, digamos assim, de vida, de formas, né, de potencialidades naturais, incluindo nós enquanto pessoas, completamente inesgotável. Ou seja, a natureza, o meio ambiente, ele teria uma capacidade de se recompor sempre, 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 sempre e sempre. Mas com o desenvolvimento social, conduzido justamente pelo desenvolvimento econômico, nós estamos percebendo que o meio ambiente ele pode ser, digamos assim, severamente prejudicado e que o tempo necessário para que esse meio ambiente ele possa se recompor, ele muitas das vezes não é concedido. E aí nós temos justamente os prejuízos ambientais, ou seja, o meio ambiente ele é impactado. Esse desenvolvimento econômico, ele acaba promovendo impactos ambientais negativos.
Diga-se de passagem, esses impactos ambientais, eles acabam prejudicando tanto a fauna como também a nossa flora. Quantas espécies vegetais já estão em extinção? Praticamente são inexistentes. A mesma coisa nós também podemos visualizar em relação às espécies animais. Quantos animais de determinadas espécies existem no nosso país ou existem no mundo? Então, infelizmente, o homem ele tem a capacidade de interferir no meio social, que acaba englobando esse meio ambiente, mas muitas das vezes essa ação humana ela é completamente prejudicial. E a nossa leitura precisa ser a seguinte: todo e qualquer impacto no meio ambiente, se prejudicamos o mar, se prejudicamos os igarapés, os rios, as florestas e as espécies animais, nós não podemos esquecer que nós estamos inseridos nesse meio. E os prejuízos, eles também acabam impactando a nossa vida enquanto pessoas, a nossa vida enquanto indivíduos que compõem essa realidade social. Então, visualize em tela. Nós temos assim: o ambientalismo é um movimento ecológico, político e social baseado na busca por mecanismos sustentáveis de desenvolvimento que reduzam os problemas ambientais causados por ações humanas. Nós temos que entender o seguinte: em toda e qualquer ação que o homem realizar, ele sempre vai impactar no meio ambiente. Diante do conceito que agora há pouco eu acabei de fazer a leitura para vocês, e principalmente quando nós também levamos em consideração a atuação dos movimentos ambientalistas, que nós podemos atribuir o fato deles realizarem um trabalho de consciência e de educação ambiental, porque todos nós precisamos colaborar no sentido de termos um ambiente salutar para todos nós. Mas também o nosso pensamento, o nosso interesse, ele não pode se restringir somente a nós que estamos vivos, que estamos vivendo nesse atual cenário. Preservar o meio ambiente também é ter uma preocupação com as gerações futuras, ou seja, com aqueles que ainda vão nascer. Por isso que sempre haverá os impactos ambientais, mas é necessário utilizar todo o conhecimento, todas as tecnologias, toda a capacidade humana no sentido de empreender intervenções que sejam sustentáveis. Por isso que também há essa filosofia do desenvolvimento sustentável. Como retirar do meio ambiente aquilo que nós necessitamos, mas sem gerar tantos prejuízos ao meio ambiente. Pelo mundo, da mesma forma que nós podemos identificar esses impactos ambientais negativos que destroem, que degradam os recursos naturais, mas nós também podemos visualizar os impactos ambientais positivos, que são justamente aquelas intervenções promovidas pelas pessoas que têm como finalidade, digamos assim, preservar o meio ambiente, restaurar as condições ambientais até então existentes, tá? Agora eu quero que vocês visualizem em tela e eu estou mostrando 3 imagens a vocês. E eu proponho até mesmo esse desafio. Pesquise se no nosso país há outras instituições, outros exemplos de movimentos sociais no seu estado e até mesmo na sua cidade. Vocês estão aí visualizando, temos um urso, aí temos a sigla WWF. Bem, no meio nós temos a bandeira brasileira. Percebam que a parte verde, né, ela está, digamos assim, um pouco suprimida, não está total. Então nós temos SOS Mata Atlântica. E um pouco na parte superior nós temos o Greenpeace. WWF e Greenpeace
São duas instituições, são duas ONGs em âmbito mundial, ou seja, são conhecidas no mundo inteiro e que realizam um trabalho, realizam ações na área ambiental, principalmente no que diz respeito aos impactos positivos, no sentido de reflorestar, no sentido de que haja projetos que, digamos assim, possam estar contribuindo na não poluição do nosso ar e assim sucessivamente. O SOS Mata Atlântica é um exemplo de uma ação no nosso país no que diz respeito à preservação justamente dessa mata. Esses três são apenas exemplos. É claro que há várias outras iniciativas e que você pode estar buscando, pesquisando a respeito. Vamos avançar agora? Chegou o momento do nosso exercitando. Bastante atenção, essa questão estava no Enem de 2015. Vamos lá? A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Quando nós trazemos a área ambiental para a área das ciências sociais, nós temos duas grandes vertentes. Uma vertente que prega a necessidade da exploração dos recursos naturais, mas de uma forma consciente, responsável, equilibrada. Mas há essa outra vertente, que é a que está sendo destacada no enunciado da questão, que ela prega, digamos assim, de uma forma um tanto quanto radical, a preservação do meio ambiente. E aí vocês podem perceber, né? E aí vocês também, inclusive, podem me questionar, tá? Mas qual é a diferença qualitativa? A outra vertente, ela prega a questão da intocabilidade. Os recursos naturais lá estão, então nós não podemos explorar os mesmos justamente para a manutenção deles. Vamos no comando da questão. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na alternativa A, prática econômica sustentável, alternativa B, contenção de impactos ambientais, alternativa C, utilização progressiva dos recursos naturais e alternativa D, proibição permanente da exploração da natureza. Ou seja, entre A, B, C e D, qual dessas alternativas melhor dialoga com o enunciado lido agora há pouco a todos vocês? Alternativa correta, letra D, proibição permanente da exploração da natureza. É uma corrente que preconiza justamente esse tipo de conduta. Movimento ambientalista foi o tema da nossa videoaula. Acesse a plataforma eduque.ac. Um abraço a todos vocês.